Voltamos, é o último bloco do Ação Nacional, passou rápido o programa de hoje. O assunto desta noite é o medo de ir aos hospitais em meio ao coronavírus. Eu estou conversando com o doutor Silvio Giopato, ele é diretor do Laboratório de Cateterismo da Unicamp, e a hipnoterapeuta, a Sabrina Amaral. Eu havia perguntado para a Sabrina no terceiro bloco, sobre o aumento de consultas nesse período da pandemia. Doutor, como que está o mundo da cardiologia nesta situação? Acho que no Brasil começou a explodir em meados de março, essa situação mais latente. E como que estamos hoje, maio, junho? Só pegando um pouquinho de gancho da Sabrina, o que acontece toda vez que o ser humano se aproxima da morte ou da iminência da morte, isso traz com certeza problemas emocionais. É muito comum após o infarto vir um quadro de depressão, e o paciente fica quase que dependente do médico. Então, ele precisa ir ao médico quase que semanalmente para poder se sentir seguro. É como se ele aprendesse a voltar a andar e ganhar segurança, ganhar confiança. Então, isso vai ser muito importante. Nós trazemos de volta a confiança para a população. Não estamos falando de uma pessoa, mas de uma população inteira. Então, esse é um dado importante e eu acho que vocês vão ter muito trabalho. Em relação à doença coronariana, ela continua igual. O que nós percebemos, na Europa, nos Estados Unidos, no auge da epidemia, houve uma redução significativa na procura pelos serviços de saúde das pessoas com infarto. Para você ter ideia, na cidade de Nova York, houve um aumento das mortes domiciliares em 800%. Muitas dessas mortes, evidentemente, são relacionadas ao sistema 800%, ao sistema cardiovascular. Nós, na Unicamp, no mês de março, nós tivemos uma redução, comparado com março de 2019, de 75% no número das angioplastias primárias, que é o paciente que chega infartado e que eu vou lá para fazer a desobstrução. No mês de abril, foi 72%. Na média desses 2 meses, são 73% de redução no número de pessoas que buscaram a Unicamp por um infarto. Evidentemente que o mesmo fenômeno que nós vimos lá na Europa, estamos vendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui. Por isso que esse tipo de informação é fundamental. As pessoas têm que buscar informação, a boa informação. A boa informação é fundamental para que você se arme de atitudes adequadas. Seja o uso da máscara, seja evitando sair de casa desnecessariamente, evitar o uso de medicamentos porque alguém falou, porque alguém Medicamentos naturais, doutora? Aquelas fórmulas milagrosas. Não existe isso, não existe milagre, não existe. Então, eu acho que a busca pela informação é fundamental nesse momento. O que as pessoas têm que entender, não é para ficar em casa, caso elas tenham dúvidas sobre o seu estado de saúde. Pode não ser nada, ótimo, se for isso, mas pode ser algo muito sério. Pode ser uma apendicite, pode ser um infarto, pode ser uma embolia pulmonar, nós não sabemos. Portanto, essas outras doenças, elas continuam na mesma velocidade do que antes. Certamente. Portanto, não tenha medo de ir ao hospital. Doutora, agora a parte, entrando mais uma vez nessa parte emocional, como lidar com a criança, essa energia, por exemplo, ela dentro de um apartamento, ela não conversa mais com os amigos da escola, a não ser parte nos vídeos, ela não sai na rua para correr, ela não anda mais de bicicleta, tudo isso mudou. E ela não tem a informação. Se ela ficar doente, o que a gente pode fazer? E outra coisa, aí numa outra etapa eu te pergunto, mas no futuro, a parte emocional, quando tiver nas aulas de história daqui a um tempo, no tempo do coronavírus. Eu tenho dó dos professores de história do futuro para explicar tudo isso que está acontecendo. Então, primeiro a parte de uma possível enfermidade e a parte psicológica de uma criança que não está entendendo. De repente, a sexta-feira ela foi na escola, na segunda-feira ela estava em casa com os pais em casa. Eu vou começar falando um pouco para os pais, antes de falar da criança. Hoje as crianças elas têm muitas atividades.
Então, você tem o futebol, você tem o inglês, você tem a escola, tem a natação, tem a catequese, você tem muitas atividades e a criança, ela tinha papéis que ela desempenhava enquanto os pais estavam trabalhando. Hoje, tudo isso ficou dentro de casa. Então, acho que o primeiro ponto é, o que os pais estão fazendo para manter esse eixo? Porque se a criança está acelerada, ela está ansiosa, ela está preocupada com isso tudo, é muito reflexo do comportamento dos pais, especialmente a criança pequena. Sim. Então, a primeira coisa para os pais é, olhem para vocês e as suas questões emocionais, porque isso reflete nos seus filhos. A segunda coisa, informação. Tem que contar para a criança o que está acontecendo. Claro, você não vai ficar trazendo todos os dados dos jornais para ela, mas você vai dizer, olha, tem um vírus lá fora, é por isso que a gente não pode sair, é por isso que você tem que tomar cuidado. Tem que trazer essas informações, de tempos em tempos, fomentar esse diálogo. Filho, como é que você está se sentindo? Como é que você está agora? Está com saudade dos amiguinhos? Dá para fazer uma videochamada com eles? Dá para fazer uma festa do pijama online? Dá para você buscar alternativas com isso. E muito importante, para manter a autoestima da criança, envolvê-la na rotina da casa. Pequenas tarefas, pequenas atividades que a criança pode fazer sozinha e de alguma forma você incentivar, elogiar e trazer isso para ela, vai trazer autoestima, vai trazer autoconfiança e vai com certeza ajudar a combater esse momento difícil que ela está vivendo. Certo. Agora, uma enfermidade, o pai, os pais, eu vou no hospital, vai, né? Acho que... Bom, geralmente a criança, ela tem um médico ou um psiquiatra. Ela tem um médico que acompanha sempre. Geralmente, eu recomendo para que busque alternativas de entender o que está acontecendo com a criança antes de ir correndo para um hospital. Ah, é uma virose, é uma febre. Passa a mão no telefone, liga para o pediatra, manda uma mensagem no WhatsApp e vê se existe alguma recomendação. Agora, se há alguma emergência, aí não tem o que fazer. Não tem como começar com automedicação, é a mesma recomendação que o Dr. Silvio deu aqui, acho que ele pode me ajudar complementando essa resposta aqui, mas tem que cuidar da criança sim, e tem que direcionar para o hospital, certo, doutor? É isso mesmo. Ô, doutor, agora tem outra coisa, o pessoal está em casa, o pessoal está comendo muito, né? Para quem acompanha a rede social, é toda hora alguém fazendo um bolo, é toda hora alguém bebendo algo, um refrigerante. A tendência é o pessoal, e as academias estão fechadas. Você pode até criar métodos, mas ir na academia ou correr num parque é bem diferente do que você treinar na sacada, né? Isso quando você tem disposição para fazer em casa. Também. A população vai engordar. Com certeza. E engordando... A obesidade, veja, nós temos uma população que mais de 50% da nossa população está acima do peso, já está na faixa do sobrepeso para o obeso. 50%? 56% da nossa população já está no sobrepeso. Cerca de 20% é obeso, já passou do IMC de 30 e vai adiante. A obesidade infantil é uma coisa muito frequente. Seríssima. Seríssima. E isso tem muito a ver com as doenças cardiovasculares, que a gente acreditava, né, que as doenças cardiovasculares vinham depois dos 30 anos, que você deveria começar a se preocupar com isso, com o colesterol a partir dos 30 anos. Hoje a gente sabe, a gente acredita numa prevenção primordial que deve começar no útero da mãe, com as boas práticas da mãe, tanto na alimentação como na atividade física. Então, a obesidade é uma epidemia mundial e que, evidentemente, nessa situação vai piorar, né? As pessoas, do mesmo jeito que vamos ter, que eu não vou entrar no mérito, mas porque, em relação às crianças, a criatividade vai ter que aflorar em cada um de nós, a mesma coisa tem que aflorar em relação à alimentação. Entre você escolher pratos extremamente calóricos, recheados de carboidratos ou gorduras, vamos dar preferência para pratos ricos em vegetais, ricos em fibras, diminuir os bolos, os pães, que são carboidratos que rapidamente são transformados em gordura, são depositados, a gente não está queimando essa caloria que entra, ela vai ser depositada em algum lugar. E é na forma de gordura, né? As bebidas alcoólicas é um outro problema. Então, as pessoas, o vinho faz bem para o coração. É verdade, faz bem. Não em excesso. Não 2 garrafas. Exatamente. Então, a criatividade alimentar vai ter que ser tão intensa quanto a criatividade com as crianças. E, evidentemente, em cada extrato social,
a sua competência criativa vai ter que se superar cada vez mais, né? Gente, que legal, um ótimo programa, pena que está acabando, mas ainda tem uma pergunta, eu acho que ela serve para os dois. E o futuro pós-pandemia, que chega logo esse pós-pandemia, né? Mas, e esse novo normal, né? né? Essa curva que não chega nunca, pelo amor de Deus. Mas e o futuro pós, né, pandemia? Como que vocês acreditam que vai ser? Muita coisa vai mudar? Eu acho que tudo vai mudar, né? Porque mesmo que a gente volte agora ao normal, né? Vamos abrir aí o comércio, o shopping, como é que é isso? As pessoas vão estar de máscara, não estão? Vão poder ir para o restaurante, não vão? Eu vou ter medo de me aproximar da pessoa que está andando na rua, não vai? Como que vai ser a escola? Eu acho que nós vamos ter que redescobrir esse novo normal, repensar a questão de consumo, ter um consumo consciente, pensar na sustentabilidade das coisas e valorizar outras coisas que a gente não dava tanto valor, essa liberdade de ir e vir, você dava uma desculpa para ir no almoço de domingo na casa da avó, agora você quer ir. Então, você repensar essas questões e resgatar aquilo que é mais importante. E é claro, nós temos questões de ordem econômica, nós temos empreendedores que estão quebrando, eles vão ter que buscar outras alternativas e apoio, existem redes de contato, existe o Senac que dá apoio, existe muitas ONGs que estão produzindo conteúdo e ajudando essas pessoas a encontrar alternativas para driblar a crise. Acima de tudo, é importante manter esse autocuidado, tanto a parte física, que é fundamental, quanto a parte emocional. Porque se a cachola não trabalha direito, pessoal, o corpo padece, não tem jeito, não é, doutor? Eu acho que uma coisa importante que tem que ficar claro para as pessoas, você colocou uma frase bastante interessante, essa curva que não chega, esse pico que não chega, ainda bem que ele não chegou, ainda bem que esse pico está se arrastando dessa maneira, que está permitindo que nós tenhamos leitos para que as pessoas possam ser atendidas. E aqueles que estão morrendo por causa da Covid e não por causa da falta de leito. Então isso é fundamental. Isso tudo se deve ao isolamento. Eu acho que isso é fundamental. E o depois? Enquanto não tivermos um medicamento que possa ser realmente eficaz no tratamento da Covid, uma vez ela instalada, e na prevenção, que seria a vacina, nós vamos ter que nos adaptar. O normal vai ser diferente, eu não sei qual vai ser esse novo normal, mas eu acredito que, uma vez tendo a vacina, essa doença vai se tornar endêmica e nós vamos conviver com ela da mesma maneira que nós convivemos com a influenza, com a HN1 e assim por diante. Então, neste momento, toda a atenção do mundo para manter esse isolamento, que é fundamental para que essa curva seja a menor possível. Com certeza. Gente, obrigado. Valeu, um programa muito legal, muito gostoso, né? E a gente espera recebê-los numa oportunidade até melhor, né? Num momento melhor, mas foi muito legal. Bacana. O Ação Nacional fica por aqui. A gente promete voltar no próximo sábado, no mesmo horário, às 9h30 da noite, para tratar de um assunto pertinente para você. Até lá!